Boa noite a todos. Antes de começar, tinha-vos dito que se quisessem que daqui a 15 dias, fosse abordado houvesse uma sessão especial de perguntas ou de respostas a questões particulares que qualquer um pudesse ter, ou temas que quisessem ser abordados antes de passarmos para o Novo Testamento, que entregassem até hoje as questões. Eu, como não tive questões, deduzo que toda a gente percebeu tudo, ou então não querem participar. Mas eu vou-vos dar mais uma hipótese, mais uns dias, até domingo. E, portanto, se querem ter um culto diferente, mais prático, adequado às vossas reais necessidades, têm que participar, porque se não me fazerem chegar nada, eu avanço para Mateus, ok? E, portanto, temos duas hipóteses de me fazerem chegar essa informação. Ou pessoalmente. Se não quiserem que seja pessoal, quiserem que seja anónimo, podem deixar naquela caixa lá em cima, aquela caixa das ofertas lá em cima, e metem lá dentro. Ninguém sabe quem pôs, qualquer um pode escrever o que quiser. Ou então enviar-me um e-mail para davidlmgomes@gmail.com. Pronto. Essas são as três formas de eu poder receber input vosso. Dito isto, vamos acabar o Velho Testamento. Ok? Vocês estão com uma cara, não sei se estão tristes, podemos começar outra vez pelo Gênesis. Vamos acabar o Velho Testamento e vamos abrir as nossas vidas em Zacarias. Os livros do Velho Testamento os livros do Velho Testamento mais citados do Novo são Salmos, Gênesis e Isaías. Mas aqui o nosso Zacarias é citado, não está nada mal no ranking, é citado 40 vezes no Novo Testamento. 40. Porquê? Porque é um livro messiânico. É um livro que aborda Jesus Cristo como Messias. E no Novo Testamento, sobretudo nos Evangelhos, em que o Senhor Jesus se apresenta como Messias, ele é bastante abordado. Se nós lemos o Velho Testamento todo, verificamos que não há uma pessoa com o nome de Zacarias. Há 40. Portanto, não há uma, há 40. E, portanto, o nome de Zacarias é tipo o João da época, ou o Pedro da época. Portanto, quase toda a gente chamava Zacarias ao filho. Portanto, há imensos Zacarias. E Zacarias, é curioso, ele não nasceu em Israel, porque este livro é um livro pós-exílico, ou seja, é um livro que é escrito depois do exílio. Portanto, ele nasceu na Babilónia, ok? E veio com Zorobabel e com todos aquele remanescente inicial para Jerusalém, e é nesse contexto que está a ministrar. Portanto, ele nasceu na Babilónia e está a ministrar em Judá, em Jerusalém. E foi contemporâneo de outro profeta, Ageu, que foi o último livro que nós estudámos. E eu tinha-vos dito, falei sobre Ageu, mas disse-vos que hoje ia falar sobre Zacarias. E a missão ambos tinham a mesma missão. Quer despertar o povo da apatia para se voltarem para Deus e para terem força para reconstruir o templo e Jerusalém. Só que ambos agiam de forma diferente. E já vou falar sobre isso. Zacarias profetizou justamente entre os livros de Esdras e Neemias. Se vissem, peço que não vejam, mas não temos tempo, no livro de Esdras, capítulo 5 e 6, vemos aí escrita a importância de Ageu e Zacarias no seu ministério de incentivar o povo a voltar-se para Deus. Zacarias, tal como Ageu, incentiva a reconstrução do templo, porque o povo estava apático. Lembram-se? Fazemos aqui um rewind. O povo estava a tratar das suas casas, da sua vidinha, mas deixavam o templo por acabar. Lembram-se disso? Então, Ageu e Zacarias, os dois, tentaram empurrar o povo a voltar-se para Deus e deixarem esses seus interesses e voltarem-se para os interesses de Deus. Só que ambos tinham formas de fazer a coisa diferente. Ageu era muito focado, tu tens que fazer, porque senão vai-te acontecer isto. E Deus vai cair em cima de ti. O Zacarias fazia a mesma coisa, mas com base na esperança. Faz isto. Daqui a um tempo vamos ter isto vai ficar espetacular. E o futuro milenial vai ser um tempo ainda melhor que este. Ou seja, os dois estavam na missão de incentivar o povo. Mas o que Ageu, eu e o Zaqueu, o que Ageu fazia não tinha nada a ver com o que Zacarias fazia. Ambos tinham a mesma missão, mas desempenhavam-na de forma diferente. Eu gosto desta ideia de Deus usar simultaneamente várias pessoas para fazer a sua obra. Nenhum de nós deve atrapalhar. Todos nós estamos aqui para o mesmo, certo? E Deus capacitou cada um com coisas únicas e especiais.
Aquilo que eu faço não tem que ser e nem deve ser aquilo que o Zé faz, nem que o Eloy faz, nem que qualquer outro faz. Cada um de nós tem dons e capacidades exclusivas e ninguém se atropela. O Ageu e Zacarias podiam se zangar. Mas quem é o profeta mor? Quem é que é o profeta-chefe? Se temos aqui dois, tem que haver um que manda. Não, os dois estão a servir a Deus e cada um serve a Deus de formas diferentes. Um servia com mãos na massa, mais prático, com base em tu tens que fazer isso, e era mais agressivo até no próprio discurso, Ageu. O Zacarias era mais espiritual, mais profético, e já vamos ver um pouco sobre isso. Ok? Zacarias tem 8 capítulos. Do capítulo 1 ao capítulo 8, porque tem 14 capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 8 fala sobre a reconstrução do templo e de Jerusalém. E do capítulo 9 a 14 fala-nos do Messias. Então podem ler Zacarias 1 a 4. No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor tem estado em extremo desgostoso com vossos pais. Vejam, mesma coisa como Ageu. Deus estava triste com o povo. Portanto, diz-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. O povo tinha voltado para Jerusalém, mas os corações do povo não tinham voltado para Deus. O povo voltou para Jerusalém, mas os corações continuavam na Babilónia. E o que Deus faz aqui é: não sejam como os vossos pais, porque vão se dar mal. E Deus apresenta-se aqui como um Deus que os ama. Convertei-vos, tornai para mim, eles não me ouvem. Estão a ver o ar paternalista e o jeito paternalista como Deus fala com eles? Não fala de um género: tu volve para mim, porque senão eu vou-te partir em pedaços e mando para a Babilónia outra vez. Não, podia ter abordado essa questão, mas não, fala de uma forma paternalista. Sabem, todos nós temos uma tendência desgraçada para o erro. Todos. E muitas vezes até podemos saber que nos vamos dar mal. Mas muitas vezes continuamos a fazer o nosso erro. Aqui o povo sabia que se continuasse a fazer o que estava a fazer, ia cometer o mesmo erro do que os seus pais. Mas não querem saber. Continuam tipo piloto automático, caminho à perdição. E então o que é que muda aqui? O que pode mudar, o que mudou aqui tudo e o que muda nas nossas vidas é o primeiro versículo de Zacarias. Está aqui a dizer: No 8º mês veio a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor. Quando a palavra do Senhor, quando a Bíblia entra na nossa mente, os nossos corações são transformados. Se a palavra de Deus não entrar na nossa mente, nós não somos transformados. E isto é essencial, ok? E só o contacto com a mesma nos ajuda a não errar, a continuar pelo caminho dos nossos pais. Porque, de outra forma, esqueçam, o inimigo é sempre mais forte que nós. Nós não vamos ganhar a qualquer inimigo que nós tenhamos. O nosso inimigo é mais forte que nós. Se a palavra de Deus não se abrir na nossa vida, no nosso dia-a-dia, nós vamos cair no erro dos nossos pais. Vamos cair no erro que já fizemos. Estão a perceber? Isto é uma aplicação prática. Versículo 8 do capítulo 1. Primeira visão. Nós vemos aqui nos primeiros 8 capítulos 8 visões. 8 visões que Zacarias teve. Eu creio que numa só noite, portanto, foi uma noite concorrida na vida de Zacarias. Teve uma noite, há aquelas noites que a gente não se lembra de sonho nenhum. O Zacarias teve 8 sonhos e lembrou-se de todos. Não é fácil. E a primeira visão está no versículo 8. Olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho e parava entre as murtas. Murtas são aquelas arbustos que produzem mirtilos. E não, eu não vou falar de mais vegetais nem árvores hoje, está bem? Poderia falar sobre os mirtilos, mas não vou falar sobre mirtilos. Que estavam na profundeza e atrás deles estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. Uma pequena nota sobre isto. O que é que são as murtas? Eu acredito que as murtas aqui, a murta é um arbusto que depois é muito difícil de arrancar. Onde nascem os mirtilos. É rasteiro e o facto de estarem cavalos em cima da murta, eu penso que é uma analogia, a murta é um símbolo de Israel. E o facto de estarem cavalos em cima é sinal de que venha o inimigo que vier, animem-se, porque vocês são como uma murta que não é arrancada. Vocês são um povo difícil de arrancar. Porquê? Porque eu vos escolhi, diz Deus. Estão a ver a analogia da murta e Israel?
Eu acho interessante. E é uma forma de animar o povo, a dizer assim, vocês têm muita coisa para fazer, ok, têm Jerusalém para reconstruir, têm o templo, animem-se, bolas, vocês são o povo escolhido de Deus, vocês são a murta que nem os cavalos destroem. Estão a ver a analogia? Ainda por cima, cavalos vermelhos, que nos falam de destruição. Segunda visão, está no versículo 18. E levantei os meus olhos e olhei e vi 4 chifres. E eu disse ao anjo que falava comigo, o que é isto? E ele me disse, estes são os poderes que dispersam Judá, Israel e Jerusalém. Ele viu 4 chifres que significam 4 poderes, 4 nações poderosas, que é o que significa isto. E são nações que dispersaram a Judá, que trataram mal Israel, que trataram mal Jerusalém. Versículo 20. E o Senhor mostrou 4 ferreiros. Então eu disse, que vêm estes fazer? O que é que os ferreiros vêm a fazer estes chifres? E ele falou dizendo, estes são os poderes que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pôde levantar a sua cabeça, por causa deles. Estes depois vieram para os amedrontarem, okay, para derribarem os poderes das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para os espalharem. Ou seja, vieram ferreiros no meio do sonho para cortar estes chifres. O que é que isto nos fala? Fala-nos que Zacarias está a ter outra vez um ministério de ânimo. Dizer assim, lembram-se dos povos que já vos fizeram mal e que vos vão fazer mal, Deus vai arrancá-los todos por amor de vocês. Vai vir um ferreiro que vai arrancar esse chifre. Ok? E eu acredito que estes povos, são 4, eu acredito, não posso dizer com certeza, porque a Bíblia dizia, que são as mesmas 4 nações que Daniel fala. Ok? Aquelas 4 nações que perseguiram e de alguma forma arrasaram Israel. Babilónia, lembram-se daquela estátua de bronze, ouro, metal, latão, etc. Ok? Nabucodonosor. Babilónia 1, Assíria 2, Grécia 3, Roma 4. É curioso, porque Daniel fala-nos em 4 nações e aqui fala-nos em 4 chifres. Eu penso que poderá haver aqui uma analogia, ok? E são nações que estão cá, não foram cortadas? Foram cortadas. Terceira visão, capítulo 2, versículo 1. Nós vamos chegar já à parte prática, está bem? Mas eu tenho que passar por aqui. Capítulo 2, versículo 1. E tornei a levantar os meus olhos e olhei e vi um homem em cuja mão estava um cordel de medir. E eu disse, para onde vais tu? E ele me disse, medi Jerusalém, para ver qual a largura e qual o seu comprimento. Esta visão aponta para o facto de, apesar de Jerusalém ser grande na altura, Deus está a dizer através de Zacarias, diz ao povo que eles agora olham para Jerusalém e isto parece um caco, mas Jerusalém vai ser gigantesca. E o que ele está a dizer aqui, meçam qual é o comprimento, qual é a largura. E vejam o versículo 4. Corre e fala este mancebo, dizendo, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão nela, e dos homens e dos animais. Está a dizer, animem-se, reconstruam. Estão a ver a abordagem diferente de Ageu e Zacarias? O Ageu mais duro, o Zacarias mais soft, mais com base na esperança, mais com base no ânimo, mais com base na profecia. Animem-se. Jerusalém vai ser como uma cidade sem muros, enorme, super habitada. A largura e o comprimento vai ser imensa. E vamos avançar para a 4ª visão. Eu não vou dar as 8, vou ficar pela 4ª e depois já vos direi o que é que são as outras, mas é só para não estar a abordar tantas visões. 4ª visão está no capítulo 3, versículos 1 a 4. Diz assim, e mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Só que um parênteses. Esta era uma visão estranha, em que aparece o sumo sacerdote Josué, e eu vou só recapitular. Nesta altura tínhamos Zorobabel, que era o líder cívico, é como se fosse o governador. Tínhamos o Josué, não o que passou o Jordão, ok? É o outro Josué, que era o sumo sacerdote. E esta visão é, ele está a ver o sumo sacerdote, Josué, que estava a servir, estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Sempre que nós, como povo de Deus, servimos, o diabo não fica satisfeito. Quer sempre se opor. Isto é uma interpretação que vamos fazer hoje. Estás a servir? Vais ter oposição. Queres ajudar na igreja? Vais ter oposição. Queres trabalhar para Deus? O diabo vai se opor. Sempre. Sempre. Ok? Ele não se opõe a quem fica passivo, a quem nada faz. Se nós não fizermos nada, o diabo gosta, não se opõe. Ele opõe-se a quem faz alguma coisa. Ok? 2. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda. Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é esta um tição tirado do fogo? Outro parênteses.
Vocês já viram todos aqueles líderes religiosos que querem falar para os demónios e tratam o diabo como se fosse o amigo cá de casa. Tu, Satanás, sai, não sei o quê. Eu sempre tive um bocadinho de medo dessas coisas e sempre tive muito respeito, porque nós somos homens, Satanás é um arcanjo, um anjo de luz. Quem somos nós? Mas, sobre isto, quero-vos dizer uma coisa. Quando o arcanjo Miguel, em Judas 1:9, fala-nos a história, ou melhor, nós vemos a história, aliás, do arcanjo Miguel, em que ele se debateu com Satanás a respeito do corpo de Moisés. Ok? Sabem da história. Ele não disse, nem o arcanjo Miguel disse a Satanás, tu és, ou tu vais fazer, ou Deus vai te castigar. Não tratou por tu, não tratou pela primeira pessoa. Disse, o Senhor te repreenda. Muito respeitinho. O Senhor te repreenda. Sabem, a Bíblia diz, resisti ao diabo. Não diz, negociem com o diabo. E nós muitas vezes, não estou a falar de nós, há muita gente que se diz crente que brinca com o diabo. Cuidado! O próprio arcanjo Miguel diz, eu não te vou dizer nada, o Senhor trata de ti. Quem somos nós para falar diretamente e metermos com isso? Temos de ter respeito. Não é que devemos considerar o diabo e amedrontarmos com ele, porque o mais valente está do nosso lado. Certo? Nós vamos ter medo das forças das trevas, porque as forças da luz são mais fortes. E o diabo levou 1/3, mas 2/3 ficaram lá, com ele. Certo? Portanto, Deus está em maioria. Além disso, Deus é mais forte que o diabo e não tem que ter medo. Mas tratá-lo cá e tu e lá e eu vou e faço-te aconteça, calma. Eu acho que é um alerta importante. E há muitas religiões e muitos meios, mesmo no meio evangélico, que não percebem isto e que metem-se em atalhos complicados. Josué, versículo 3, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Vestes sujas. Sabem, se há coisa que um sumo sacerdote, quando está presente no lugar santíssimo, tem, é vestes limpas. Sabem como é que era o processo? Ele, uma vez por ano, no célebre Yom Kippur, estão a ver aquela festa muito famosa dos judeus, que é o Yom Kippur, ok? Eles também, já acontecia, portanto, eles tinham que se apresentar nesse mesmo dia perante, no lugar santo dos santos, o sumo sacerdote, e tinha que fazer algumas providências. Tinha que se lavar inteiramente pelos seus próprios pecados. E depois punha uma roupa de linho fino. Depois tinha que se lavar outra vez, depois de ter lavado super bem, pelos pecados dos sacerdotes. E punha outra muda de linho fino. E finalmente lavava-se pelos pecados do povo. E punha outra muda de linho fino. E para não falar que uma semana antes tinha que ficar em reclusão, em solitária, focado com Deus e a ler as Escrituras. Quando nós lemos que este sumo sacerdote está sujo, está vestido de vestes sujas, e diz mais, 4, então respondeu aos que estavam dentro dele, tirai estas vestes sujas. E a José disse, eis que tenho feito com que passe de iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E depois diz como é que vai ser limpo. Capítulo 3, versículo 8 e 9. Eu vou ver a parte inicial e final. Eis que eu farei vir o meu servo o renovo, e a parte final, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Eu vou sintetizar porque eu não posso perder muito tempo aqui. Como é que é possível, depois daquele sumo sacerdote se limpar tantas vezes, continuar sujo? É possível, porque a única forma daquele sacerdote e qualquer um de nós ficar limpo foi através do renovo, que está aqui no versículo 9. Só ele tira a iniquidade. Não foi as lavagens de sacerdote que o limpava. O que o limpa, e o que o limpava e o que nos limpa hoje, é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, e que foi aqui já profetizado pelo renovo. Estão a ver? A verdadeira lavagem é feita pelo Senhor Jesus Cristo. Ok? E isto é importante. Quinta visão. Temos aqui, no capítulo 5, versículos 1 a 6, levantei-me e vi os meus olhos e olhei e vi um rolo voante. E ele me disse, que vês? Eu disse, vejo um rolo voante que tem 20 côvados de comprido e 10 côvados de largo. Não é esta. Desculpem. Um rolo 5 a 6. Deixa-me só ver. É a quinta visão. Acho que vejo um castiçal todo de ouro. É um castiçal. É no 4. Exatamente. 4, exatamente. E vi um castiçal todo de ouro. Versículo 2. E eu disse, vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no cimo com as suas 7 lâmpadas, e a cada lâmpada posta em cima tinha 7 canudos. Rapidamente. Eu não tenho muito tempo e não quero perder muito tempo com isto. Quero áreas mais práticas.
mas eu não resisto aqui uma parte. Versículo 5. Então respondeu, depois daquela história dos castiçais, respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu o que isto é? E eu disse: não, Senhor meu. Eu gosto de Zacarias. Ele não inventava. Ele, quando não sabia, dizia que não sabia. O Zacarias apresenta-lhe a visão de um castiçal, todo XPTO, e depois o anjo lhe pergunta: estás a perceber o que eu estou aqui a dizer-te? Ou não? E o Zacarias: não faço a mais pequena ideia. Eu acho que isto é bom. E nós temos sempre aquela mania, todos nós, uns mais que outros, de acharem que têm que saber de tudo. Volta e meia, a gente temos que ser humildes o suficiente para dizer: eu não sei explicar isto. Eu não sei explicar. Eu vou tentar perceber, eu vou tentar estudar. Muitas vezes até podemos morrer sem perceber alguma coisa, mas tentamos perceber, estudar. Mas ter a humildade para reconhecer que não se sabe é bom. E Zacarias tinha essa humildade. Ok? O que é que isto era? Isto, no fundo, o castiçal aponta, com o azeite, já vinha desde o tabernáculo, aponta para a presença de Deus permanente no meio do povo. Lembram-se quando o castiçal estava ligado permanentemente dentro do tabernáculo, dentro do templo. E aquele castiçal era um símbolo da presença de Deus permanente. Quando Deus fala em castiçais aqui, é dizer assim: anima-te e anima o povo na reconstrução. Lá está outra visão para ânimo, porque o facto do castiçal estar ligado é um símbolo de que eu vou estar sempre presente nessa vossa labuta. Estão a perceber o ânimo que Ele lhes dá? Isto é muito importante. E depois termina com este versículo super famoso, que diz assim, o 6, 4, 6. E respondeu-me, falou: esta é a palavra do Senhor Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, Senhor dos Exércitos. Ou seja, procuremos enfrentar os desafios da nossa vida sem ser à força e à pedrada, mas confiado na força que vem de Deus. Porque o desafio que o povo tinha era complicado. E só mesmo pelo Espírito de Deus. E este desafio é o nosso também, de confiar na força que vem de Deus e não na nossa própria força. Existem mais 3 visões que eu não vou falar, que apontam para o mesmo. Jerusalém e o templo vão ser reconstruídos e Zacarias está a animá-los. Ok? Os capítulos, animem-se porque, agora sou eu a animar-vos, porque Malaquias vai ser muito rápido, está bem? Portanto, eu não vou fazer, eu não vou ficar até às 11, eu quero terminar relativamente cedo. Os capítulos 9 a 14 são de conteúdo messiânico. Aqui, Zacarias aborda a primeira vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo e o reino, ok? Vejam, por favor, o capítulo 9, versículo 9. A segunda parte, é o segundo tema de Zacarias, começa aqui. 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Estão a ver a profecia de que o Senhor Jesus viria montado num jumento? Está aqui. Está aqui. Agora vem o versículo 10. E destruirei os carros de Efraim e os carros de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Desculpem, o que é que há aqui? Parece que há aqui uma coisa estranha, não é? O Senhor nos tratou disto. O Senhor nos entrou sob um jumento em Jerusalém, mas a seguir destruiu os carros de Efraim, entrou com guerra e com punição. Não entrou, pois não. O que temos aqui, entre o versículo 9 e o versículo 10, é um hiato chamado dispensação da graça. E que eles não sabiam. Porque o que está aqui escrito, Zacarias, o que tinha, a informação que tinha é: o Senhor nos apresenta-se em paz, sob um asno, sob um jumento, que é um símbolo de paz, mas depois apresentar-se-á com guerra. E entre as duas coisas existe dispensação da graça. E quando ele se apresenta com guerra, não vem num burro, vem num cavalo. E ele agora ele ia-se apresentar umas centenas de anos depois, num jumento, porque estava a oferecer paz. Mas aqui nós vemos no versículo 10 que ele seguir vai se apresentar com guerra. E isso vai vir num cavalo. Porque ele depois, é óbvio que ele depois dará a paz às nações. Está aqui no versículo 10. Mas antes de dar a paz às nações, vai haver destruição. Vai haver cavalo de guerra. Ok? Se lerem Apocalipse 19, vão ver que o Senhor vai se apresentar justamente na segunda vinda com um cavalo de guerra. E entre o 9 e o 10 temos aqui um gap de 2000 anos. Lembram-se quando o Senhor Jesus na sinagoga, em Lucas 4, 18 a 20, lê Isaías 61? Sabe o que ele disse? Vou ler Lucas 4, 18 a 20. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Ok? Que é Isaías 61. O Espírito do Senhor é sobre mim. Pois-me ungiu para evangelizar os pobres. E enviou-me a curar os quebrantados de coração. É o que eu estava a fazer. O ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. A primeira vinda. A pregoar a liberdade aos cativos. Ele também fez isso. Restauração da vista aos cegos. Também fez isso. Pôr a liberdade aos oprimidos. Ele também fez isso. Anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando-o a dar ao ministro, sentou-se.
mas ele não leu o versículo todo. A seguir, o ano aceitável ao Senhor, o que está em Isaías 61 é: e o dia da vingança do nosso Deus. Ele não disse o dia da vingança porque ele não veio para fazer vingança na primeira vinda. Estão a ver a diferença? Ele só disse aquilo que estava disposto a fazer na sua primeira vinda. A parte do dia da vingança do Senhor, que é metade do versículo desta passagem de Isaías 61, ele não disse, porque isso fica para a segunda vinda. Estão a perceber? O mesmo paralelo. Isso acontecerá depois dos seus embaixadores serem arrebatados, a igreja é arrebatada, então o Senhor virá para julgar a terra, a segunda vinda, e depois sim estabelecer a paz, que está aqui no versículo 10. Se estiver a falar muito, como não está aqui a Wanda hoje, eu olho para ela e eu percebo quando estou a falar muito rápido, mas se estiver a falar muito rápido, digam-me, está bem? Versículos 9, 9, apenas aquela questão que ele vem montado sobre o jumento. Segundo Robert Anderson, já falei isto em Isaías, ele fez as contas, isto deve ter batido a 6 de abril do ano 32. Eu não sei se bateu ou não, mas podem investigar os cálculos que ele fez, matemáticos, e ele acha que isto aconteceu a 6 de abril do ano 32, não é? 1932. E vemos que já falei sobre isto. Vamos avançar. 9, 10, já falei da questão do cavalo de guerra, etc. Capítulo 10 fala-nos das bênçãos do reino milenial, não vamos abordar. O capítulo 11 fala-nos da rejeição do Senhor Jesus como rei, na sua primeira vinda. Veja o capítulo 11, versículo 12, que é importante. Em que o Senhor Jesus, em que Deus diz: façam uma autoavaliação de quanto é que eu valo. Em que Deus diz ao povo: quanto é que vocês acham que eu valho? Olhem a pergunta. Se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário 30 moedas de prata. Estão a ver aqui a profecia de que o Senhor seria traído mais tarde por 30 moedas de prata? Também está aqui em Zacarias 11. Ok? E no fundo, o que Deus está aqui a dizer é: quanto é que vocês acham que eu valho? 30 moedas de prata. Sabem quanto é que era 30 moedas de prata? Sempre que um boi, está em Êxodo 21, 32, um boi matava um escravo, era dado ao dono do escravo 30 moedas de prata para compensar a morte desse mesmo escravo. Ou seja, 30 moedas de prata é igual ao valor de um escravo. E não é por acaso que foi esse o valor que foi dado pelo Senhor Jesus Cristo, o valor de um mero escravo. Isto dá que pensar. E o que eu queria agora que pensássemos para nós hoje é: qual é o valor que nós hoje damos a Deus? Isto é uma boa pergunta, dá uma boa mensagem. Quanto é que tu dás a Deus? Qual é o valor para ti? O que é que Deus vale? Porque a pergunta que está aqui a ser feita é: o que é que Deus vale para ti? E o Deus, sabendo o coração deles, diz: eu sei que vocês, para vocês, eu tenho um valor de escravo. Vocês relacionam-se comigo na base do que eu vos posso dar. Eu sou o vosso escravo. É isso que quer dizer. E mudou assim tanto hoje? Será que o nosso relacionamento com Deus é por amor ou na base do que Deus nos pode dar? Porque isto funcionar assim é funcionar tipo lâmpada mágica, tipo gênio da lâmpada, em que Deus é um escravo nosso. Será que continuamos a tratar Deus com 30 moedas de prata? E isto deve nos levar a pensar. Capítulos 12, 13 e 14 falam da segunda vinda de Cristo, e em particular da última grande batalha que as nações terão que fazer, guerra contra Israel, que nada se assemelha aos 200 mísseis balísticos que ontem atacaram Israel. Será uma coisa em grande, em que todas as nações do mundo se vão voltar contra Israel. Pelo menos haverá uma composição de nações em específica que se vão voltar contra Israel, uma grande coligação. E no capítulo 14, versículo 2, 4, capítulo 14, versículo 4, aqui um pequeno pormenor que eu não resisto. Sabem, eu gosto de buscar pormenores diferentes que eu próprio também descubro. E naquele dia estarão os seus pés no Monte das Oliveiras. Ou seja, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, quando ascendeu aos céus, ascendeu de onde? Do Monte das Oliveiras, certo? E o Senhor disse: deste mesmo sítio, assim como estão a ver subir, eu vou-me ver a descer, neste mesmo sítio, no Monte das Oliveiras. E nós vemos aqui que, antes do Senhor Jesus entrar em cena para julgar, Ele vai descer sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém, para o Oriente, e o monte será fendido pelo meio. Haverá um grande vale, etc. O que é que eu descobri? Que se calhar, muitos de vocês já sabem. É que debaixo do Monte das Oliveiras passa a fenda geológica sino-africana. A fenda geológica sino-africana passa debaixo do Monte das Oliveiras. É curioso. Eu não precisava ter uma fenda geológica para que Deus pudesse abrir o monte. Atenção, não estou a dizer que Deus vai abrir o monte porque está lá a falha. Não. Deus abriria o monte porque Ele diz que o abre, houvesse falha ou não. Mas haver ali uma falha geológica é como se Deus tivesse já tudo preparado para que a abertura fosse mais fácil. Somem as partes. Estão a entender o que eu estou a dizer?
É interessante pensar nisto. E se quiserem, depois podem confirmar se há mesmo uma falha lá ou não. Eu já estive a confirmar. Passamos a Malaquias, ok? Eu tinha visto que era rápido. Este livro leva-nos até João Batista. E está no último lugar, sabem porquê? Porque faz a ponte entre o Velho e o Novo Testamento. Porque está aqui muitas profecias sobre João Batista. Ok? Neste livro existe um estilo literário chamado estilo dialético. Porque apresenta uma pergunta e uma resposta. Ou uma afirmação e a sua reação. É um estilo dialético. E por isso muitos chamam Malaquias o Sócrates do Velho Testamento. Não é o Sócrates cá da política. É o Sócrates grego, o filósofo do Velho Testamento. Este livro revela ou descreve uma realidade pós-cativeiro, em que o povo está apático, existe descalabro até das finanças pessoais de cada um, existem problemas sérios na forma como eles tratam uns aos outros, até a nível de adultérios e divórcios e coisas complicadas. Tudo isto é abordado neste livro. Versículos 1 do capítulo 1. Peso da palavra do Senhor contra Israel. Quando a palavra de Deus faz peso, vocês já viram, nesta já devem saber, quer dizer o quê? Peso é igual a castigo. Ok? Castigo. Então Deus tem aqui um castigo contra Israel. E vejam agora. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis em que nos amastes. E Deus está a dizer, eu tenho-vos amado. E o povo está a dizer, prova que me amas. Aí está aqui a dizer. Isto podia ser trazido de outra forma. E Deus está a dizer, eu amo-te, eu gosto de ti. E Deus, tu não gostas, prova que gostas de mim. Estão a ver como a raça humana é rebelde? Versículo 6 e 7. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Os sacerdotes estavam aqui a ser chamados à pedra. Eles diziam, mas eu não tenho feito nada errado, os sacerdotes. O que é que Deus diz? O que é que eles dizem? 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que tivemos profanado? Nisto que dizeis a mesa do Senhor é desprezível. Ou seja, eles estão a oferecer coisas imundas a Deus. Mas Deus explica em que é que eles têm errado. Versículo 13. Qual é o erro dos sacerdotes? Mais abaixo. Vós ofereceis o roubado e o coxo, está mais abaixo do 13, e o enfermo, assim fazeis a oferta, ser-me-á aceito isso da vossa mão. Eles não dão o seu melhor. Eles dão uma coisa qualquer para Deus. Ok? Depois, eles, versículo 13, versículo 13. Ok, deixa só um segundo. Ok, versículo 14 do capítulo 2. O que é que eles têm feito mais? Porque o Senhor foi testemunho entre ti e a mulher da tua mocidade com a qual te foste desleal. Ou seja, há no meio dos sacerdotes adultério. Portanto, não só dão qualquer coisa para Deus, qualquer coisa serve, como há comportamentos ilícitos entre os sacerdotes. E depois, nisto que dizeis, capítulo 2, versículo 17, enfadais ao Senhor com as vossas palavras e dizeis em que o enfadamos. Em que o enfadamos. Quer dizer, estes sacerdotes tratam Deus de qualquer forma. Relacionam-se com Ele na base do escravo. Ok? Qualquer coisa serve para Deus. Não têm cuidado na forma como fazem os sacrifícios. Têm uma vida imoral. E depois lhe perguntam, o que é que Deus tem feito de mal? Isto é o 4. Ok? Por isso existe um peso contra Israel. Ok? Agora, capítulo 3 e capítulo 4 são os mais citados de Malaquias no Novo Testamento. Porquê? Vão perceber já. Capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo, a quem vós buscais, o anjo do concerto a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Eis que envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim. Quem é que nós vemos no Novo Testamento a dizer que este vai preparar o meu caminho antes de mim? João Batista. Aqui João Batista é chamado de anjo. Ok? Mas vai preparar o caminho diante de mim, ok? A quem vós buscais, o anjo do concerto a quem vós desejais. Aqui é o Senhor Jesus Cristo. É o outro. Ok? E vemos aqui a citação do João Batista, 400 antes de João Batista nascer. 400 anos. Capítulo 4, versículo 5. Estamos a chegar ao fim. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Neste versículo nós temos aqui a dispensação da graça escondida numa vírgula. Eis que eu vos envio o profeta Elias. Quem era o profeta Elias? Quem era o profeta Elias? O profeta Elias era João Batista, que era outro nome que se dava a João Batista. Quando o anjo, e já vou falar sobre este versículo, mas quando o anjo se declarou
perante o seu pai Zacarias, o pai de João Batista também é outro Zacarias, a dizer que ia nascer, ele ia ter um filho chamado João Batista, ele disse, eis que eu vos enviarei o profeta irá diante dele no espírito a virtude de Elias, o teu filho vai ter a virtude de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e dos rebeldes à prudência dos justos. Ou seja, este Elias que haveria de nascer era o João Batista. E temos aqui uma profecia em relação a João Batista. O que é curioso é que diz assim, eis que eu vos envio o profeta Elias, que é o João Batista, vírgula, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Isto é a grande tribulação. Pelo meio está a graça. Pelo meio tem a dispensação da graça. Estão a perceber? É curioso, com uma vírgula, sabem, o tema mais caricato para uma mensagem é pregar sobre uma vírgula. Mas a gente podia pregar sobre esta vírgula. Esta vírgula é um interregno entre o grande e terrível dia do Senhor e enviar o profeta Elias. Versículo 5. 6. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Exatamente a mesma coisa que o Lucas disse, que em Lucas nós temos escrito, de que o anjo disse ao seu pai, em Lucas 1,17, que o Elias converterá o coração dos pais aos filhos e dos rebeldes à polícia dos justos, com o fim de preparar o Senhor a um povo bem disposto. É exatamente isto que aconteceu. E, portanto, temos aqui mais uma vez uma referência a João Batista. E, portanto, Malaquias é isto. É um peso contra Israel, devido à sua imoralidade, devido ao seu desnorte, e depois profecias contra João Batista. E terminámos o Velho Testamento. Portanto, não vou estar terminado. Eu espero que, se tiver alguma dúvida, alguma questão, que a coloquem. Se não, eu não estou a pensar o que é que eu vou fazer, se vou avançar logo por Mateus, ou se vou fazer outra coisa qualquer, mas não vos vou dizer, é segredo. Mas se tiver alguma dúvida, alguma questão, ou algum tema que queiram ser abordado, na próxima vez que nos reunirmos, nós trataremos disso. Que o Senhor nos abençoe.